Hoje estamos aqui com ele, Neto Moura, artista, cantor, compositor baiano, nascido e criado em Simões Filho, que está comemorando 10 anos de carreira agora em 2024 e com um lançamento muito especial, seu nono álbum. O álbum Todas as Cartas que eu escrevi para você marca um novo momento na carreira de Neto, que está pela primeira vez lançando um álbum pop. Dividido em dois atos, o ato um e o ato 2, Neto está contando uma história que explora temas profundos e universais como amor, autodescoberta, superação, desilusão e a saudade. E outra, esse é o seu primeiro álbum visual, contando inclusive com um curta-metragem a ser lançado em breve. Neto, muito obrigado por você estar aqui. Com a gente. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho por que essa mudança, né, na sua carreira, por que ir para o gênero musical pop e como está sendo essa experiência para você. Oi, Caio, oi, gente, tudo bom? É, Obrigado por começar falando sobre esse projeto tão especial, mas essa mudança ela não foi algo planejada. Eu pensei, durante 8 anos da minha carreira, eu trabalhei somente em um nicho, em um segmento, que era a música gospel. E no ano de 2022, eu estava na produção, finalizando a pós-produção de um álbum, o Pode Entrar. A gente começou a lançar algumas coisas dele, que era com um documentário, mas dentro desse período aconteceu uma reviravolta, assim. Eu precisei parar de cantar, por questões de saúde, e aí eu parei de trabalhar com música durante 2 anos. Mas mesmo não me apresentando, eu continuei compondo. Então, por ter uma facilidade, né, de estar em estúdio com o meu produtor, a gente continuou trabalhando, continuou fazendo algumas coisas, e aí surgiu o álbum que nós lançamos em janeiro, que é o Florescer. Foi um projeto muito bacana e que era ali uma despedida do gospel e uma nova entrada para o que viria no futuro. Então, foi um álbum que foi um divisor para poder entender. E quando veio a ideia de fazer um novo álbum, eu já tinha algumas coisas, né? O álbum fala todas as cartas que escrevi para você. Foram cartas que ali realmente eu escrevi. E quando eu fui colocar, eu falei, não pode ser um álbum para baixo, não pode ser um álbum introspectivo. Eu quero que seja um álbum que as pessoas vivam uma experiência. E vocês vão sentir isso ao longo do projeto. Então, trabalhar com a música pop foi surgindo por ser um estilo que eu gosto e que nos dá um leque muito grande de entender o que nós podemos fazer. A gente pode explorar, né, muito mais. E nos conta um pouco dessa experiência do Todas as Cartas, né? O que que te inspirou a compor essas músicas e produzir esse trabalho? Eu acho que todos nós já nos apaixonamos, já tivemos algum amor que não foi amor, que aí eu apelido de desamor. Todos nós já tivemos um desamor, alguém que a gente achou que seria a pessoa para nossa vida e na verdade ela não era. Ou ela era até aquele momento e depois deixou. E comigo foi assim, eu me apaixonei por alguém e infelizmente ou felizmente não foi como a gente imaginou que fosse. E eu comecei a escrever cartas. Eu gosto muito de falar, mas eu gosto muito também de escrever. Então eu fiz junto com a minha psicóloga, ela falou: por que você não escreve? E nesse período eu comecei a escrever, né? Mandando essas cartas para mim mesmo, no meu diário. E em um momento eu cheguei e falei, poxa, acho que dá para virar um projeto, dá para virar música. E por que não somente musical, mas um álbum visual, né? De onde que surgiu essa vontade de contar essa história também visualmente? Foi muito curioso, porque a nossa ideia, quando eu falei assim, não, vou voltar a compor, vou voltar a gravar, então era assim, era um álbum de 5 músicas, acho que era quatro, não, eram 4 músicas e ia ser um EP, tranquilo. Fui para estúdio. Quando eu cheguei no estúdio, surgiu mais uma música. Eu falei, ai, então bora mais uma. Aí quando eu cheguei, já vi mais outras. Eu falei, ai, quando a gente viu, ele ganhou uma forma muito maior.
se tornou um álbum de 9 faixas, né? 8 músicas, mais um prelúdio e tal. E aí eu tinha em mente e tinha conversado com a minha equipe sobre isso. Eu falei, olha, vamos gravar um clipe da música Vilão e ele vai ter essa temática de ser mais obscuro para trazer essa ideia do vilão e pronto. Então vai ser uma estética de filme do século XIX, início do século XX, de perseguição, de ter uma pessoa que está perseguindo, uma pessoa perseguida, um prisioneiro e tal. E aí, dentro desse ambiente, eu comecei a falar, poxa, mas se a gente linkar assim uma história total? E aí, comecei a criar os visualizers dele. Então, cada música ela vai ganhar o seu clipe, o seu visualizer, que traz uma ideia. Então, a ideia era exatamente para que cada música ela se interligasse. E aí a gente fechou e bateu o martelo de que ali a gente já tinha o material audiovisual. Mas veio os desafios. Quando a gente sentou para assistir o corte final dos visualizers, né, dos clipes e visualizers, veio o maior desafio que foi é, não tá batendo para o público. O público ele não vai entender o que está acontecendo aqui. E aí veio a ideia da gente produzir um curta-metragem, né? Deu a ideia da gente fazer o Todas as Cartas que Escrevi para Você, um curta que narrasse essas histórias e interligasse tudo junto. E é a sua primeira vez produzindo curta-metragem? É a sua primeira vez entrando nessa área? Como eu te falei, eu tenho 8 anos de carreira, 10 anos de carreira, meu Deus. 10 anos de carreira. Mas 8 anos ativamente. Eu já tinha produzido algo na pandemia, um curta, mas ele não foi algo profissional. Digamos que foram amigos que estavam em casa e precisavam fazer alguma coisa, então bora produzir. Então, foi algo muito intuitivo. E foi desafiador naquela época, isso em 2021. Mas esse foi o primeiro profissional. A gente contratou uma equipe para cuidar da parte de vídeo, né? E aí veio essa questão de vamos ter que gravar áudio. E aí, quando a gente finalizou as gravações, a gente vai ter que regravar falas em estúdio. Aí ela vai para o estúdio para gravar, fazer uma voz guia para poder o personagem dublar, buscar a emoção, atuar. Eu tive que ensaiar, eu tive que me preparar. Teve preparação. Um dia você está de pé, com planos, sonhos, projetos, e no outro você está aqui, cheio de papéis. Neto, vamos falar agora do ato um desse álbum, né? Que é o Caminho das Sombras. O que que você quer contar com esse primeiro ato? Por que que ele tem esse nome, né? Quais são os sentimentos que estão presentes nessas músicas? Beleza. O Caminho das Sombras ele vem exatamente falando sobre esse caminho, sobre essa trajetória pelas sombras. Então, a sombra ela vem nesse lado escuro, né? Da dor, da tristeza, do quanto você se sente culpado por algo que você não tem controle. Porque quando você escolhe amar alguém, porque o amor é uma escolha, você acaba às vezes perdendo esse controle de tipo, eu preciso deixar ir, mas como eu deixo ir? Alguém que me faz bem, mas ao mesmo tempo está me fazendo mal, ou por várias questões. E dentro desse ambiente, a gente compõe aí essa história do Caminho das Sombras. É um caminho em que ele está preso, ele está prisioneiro dos seus próprios pensamentos e dentro de si. E a primeira música desse ato é justamente a música Vilão. Quem é o vilão dessa história, para você, Neto? Fui eu, o vilão fui eu. Aí vocês vão ter que assistir. Eu não posso falar quem é o vilão,
Mas acredito que alguns de vocês já viram o clipe, que saiu aí recentemente, é o primeiro clipe, né, que a gente disponibilizou. O vilão exatamente sou eu. O vilão fui eu. O vilão foi eu por ter acreditado demais. E cada música a gente trabalhou numa perspectiva assim. Cada música ela simboliza um sentimento. Então, ao longo dessa trajetória, a gente vai ter outras coisas que vão saindo acompanhando essa história, que é exatamente para a gente entender esse universo. Então, o primeiro sentimento que a gente fala é a culpa. Por que ele se sente culpado? Por que ele tem a culpa de ter amado? Por que ele é o vilão? Qual foi a vilania dele? Então, a música em si, ela já fala isso. O clipe em si vai tratar disso. A segunda música do ato um é a música Talvez. Qual é o sentimento que tá aí representado nessa música, Neto? A música, talvez, é uma música que fala sobre o sentimento da dúvida. O talvez, o e se. E se eu fizesse diferente? Se eu vivesse esse amor? E se acontecesse? Sabe? Então a gente vai. Ela fala sobre isso, né? Talvez pudesse ser diferente, talvez a gente pudesse voltar atrás, talvez a gente seja tão diferente. E é uma música muito bacana. Ela tem uma nuance da dúvida. Ela vem com esse pensamento, ela vem com essa conversa entre si. A gente fez alguns efeitos nela muito interessante, entre eu e eu mesmo. Então a gente tem um mix de minha voz. E a gente tem um convidado nessa música especial, que é o Michael Bernardino, né? Ele grava uma participação. A gente tem um vocal, ela tem um momento de oh, e aí ela tem um ápice. Então, é uma música que a gente vai ter essas nuances para entender como que acontece dentro desse universo da dúvida. Ah, muito bacana. E também vamos ter a música mais bonita, né? Qual é a inspiração para essa música, Neto? A Mais Bonita, ela é uma música que quando eu fiz pensando nos melhores momentos. Eu acho que todo momento, todo final de uma história, ele é doloroso, não porque ele está acabando, mas é porque a gente deixa de viver momentos ao lado daquela pessoa. E é o sentimento da memória, de parar dentro de mim mesmo e olhar na minha mente e lembrar dos encontros, lembrar das conversas, lembrar das brincadeiras, como isso me ajudou a crescer, como isso também me diminuiu como ser humano. Mas aquele momento da nostalgia, da mais bonita forma de amar, a mais plena forma de viver um amor. Também tem feat nela, né? Tem uma participação que é do Luiz Felipe Nobre, da Cananeu Gibá, ele já fez turnê internacional. E ano passado ele tinha voltado de uma turnê da Europa e eu falei, amigo, grava comigo e ele, bora gravar. E aí a gente fez toda essa gravação assim que ele chegou e foi muito especial para enriquecer o álbum mesmo. Então é uma música muito linda mesmo, assim. E que eu gosto muito da sonoridade dela. Aí a gente vai para a última música, né, desse ato um, que é a Vaza Chispa Esqueça Meu Nome. Um nome muito interessante de música. E o que que essa música vai nos dizer? Ela não é bem uma música, né? O Vaza Chispa é um interlúdio, né, que linka um ato em outro, porque que na verdade ela vai se tornar uma música no final. Mas é um recitativo em que eu falo sobre a força da liberdade. Quando a gente entende que se você ama muito alguém, deixa ela ir. Se for sua, ela vai voltar. Então, no ato 2 a gente tem aí a luz do amanhecer, né? Então, como é que foi esse caminho para você encontrar a luz, né? Então, como essas músicas vão representar esse momento de luz? Eu acho que como no curta a gente vai falar, né? Em algum momento, para você encontrar a luz, você precisa passar pela escuridão. O momento de escuridão é necessário, o momento de luto é necessário. Ninguém vai viver perfeitamente em todos os momentos bem. Você vai sofrer, vai doer, e é necessário que isso aconteça, mas você precisa entender de que é necessário também você passar por esse momento de introspecção. Muito, muito bacana, Neto. E assim, qual a mensagem que você quer que o seu público assimile depois de ouvir todos os dois atos de todas as cartas que eu escrevi para você, de assistir o curta, de ver os videoclipes? Qual é o sentimento que você quer que o seu público fique?
É muito desafiador você fazer um projeto desse. É muito difícil você fazer um projeto desse porque você está falando de quem você é. E para mim foi difícil tirar a persona Neto Moura e entregar a pessoa Neto Moura. E a gente às vezes fala, "Ah, não, mas eu sou artista e eu estou entregando 100% e eu sou isso aqui." Não, a gente nunca é 100% isso aqui. Esse Neto que tá falando com você aqui, ele tá com a maquiagem, ele tá com a echarpe pra decorar, ele tá com um cenário bonito, mas quando a luz se apaga, a gente entende que a gente passa por momentos muito tristes e muita aflição. Neto, algum agradecimento especial para fazer sobre esse projeto do Todas as Cartas? Eu tenho, Caio, na verdade, hoje aqui só tá eu e você, mas para o Neto estar aqui hoje, a gente tem uma equipe tremenda e pessoas que vivem esse sonho comigo e que estão comigo. Então eu vou tentar falar todos os nomes, nominalmente, tá? Para agradecer mesmo a essas pessoas. Então eu quero começar a agradecer ao meu produtor musical, que é o Adalto Benedito. Ele é uma pessoa que tá comigo há quase 7 anos e a gente foi se reinventando. Esse projeto para mim foi o momento que eu olhei e falei, poxa, como a gente hoje tem uma sinergia, como hoje a gente entende a mente um do outro. Eu quero agradecer também ao meu então sócio, que foi a pessoa que foi o produtor executivo, que foi fez a direção de arte e que fez o roteiro desse projeto comigo, que é o Michael Bernardino. Eu não tenho como não agradecer, ele viveu esse momento comigo. Ele esteve comigo ali e foi o primeiro projeto que eu abri para patrocínio. Quero agradecer também as mais de 174 pessoas que doaram R$ 5 para o projeto. A gente fez um financiamento coletivo. Foi o primeiro projeto que eu pedi apoio. E na verdade, assim, a gente precisava de um valor e a gente fez uma campanha. 100 amigos doando R$ 5. Acho que é R$ 5 para 100 amigos, alguma coisa assim. E aí, quando a gente conversou, eu e o Michael falou, Neto, isso vai demorar muito pra gente conseguir arrecadar o valor e tal. E esse era um valor pra dar o pontapé, porque o projeto ele ia ser muito maior, então eu e o Michael a gente iria colocar o restante. E aí a gente fez o financiamento coletivo, eu mandei pra algumas pessoas. E pra minha surpresa, muitas pessoas estavam acompanhando o meu trabalho e começaram a depositar. Então muitas pessoas falaram, Neto, eu não vou depositar 5 não, vou depositar mais. Então a gente foi recebendo ajudas. E no primeiro dia, a gente começou no domingo. No domingo era 9 da manhã. No domingo, 3 da tarde, nós já tínhamos conseguido o valor estipulado. Mas eu tinha falado com muito mais pessoas. E durante uma semana, a gente conseguiu todo o valor que era do projeto. Então, realmente, quem pagou a parte visual foram vocês. Sou muito grato a vocês. Se não fosse por vocês, isso seria impossível. Então, uma forma da gente retribuir isso é lá nos agradecimentos, no final do curta-metragem, tem o nome de vocês. Aos back vocals, né, Alana Benedito, Gerson Duarte e Lucas Santos, que dedicaram tempo para viver esse projeto e somaram muito, porque às vezes a gente tem uma ideia dentro desse ambiente e quando a gente vai pro estúdio com essas pessoas, isso vai mudando e vai se adequando. Muito obrigado. Quero agradecer também as pessoas que aceitaram participar do curta-metragem, em especial aos meus primos, né? Thalita Lemos, Alan Rodrigues, o Eric Villen e o João Pedro, somando para que isso acontecesse. A Alana Benedito, que assinou também todo o processo de design, isso para mim foi muito importante. E mais uma vez a você, que ouve as músicas, que tem compartilhado. Se não fosse por vocês, a gente não estava chegando aonde a gente está chegando. É isso, obrigado, Neto, pela sua participação. Vamos todos ouvir e curtir muito esse trabalho de Todas as Cartas. Parabéns pelo seu trabalho, por toda a sua equipe. E é isso, convido também a vocês todos a ouvirem e assistirem o trabalho do cantor Neto Moura. Muito obrigado. Tchau. Bom.